a maior necessidade da igreja. Irmãos, um dia eu estava na nossa igreja lá embaixo, quando estávamos na Warren Avenue. Eu recebi a visita de dois senhores, dois empresários, que primeiro me ligaram e marcaram um encontro, e eu fui, nos encontramos ali no meu office, no office ali na igreja. Ambos entraram, tivemos uma conversa cordial, e eu até então não sabia qual era o propósito, porque eles queriam falar comigo. E de repente um deles disse assim: pastor, nós temos te observado e observado a sua igreja. Nós somos os proprietários daquela liquor store, bem na esquina. Os senhores sabem ali onde fica aquela liquor store. Nós somos os donos daquela loja de vender bebida alcoólica. E nós temos reservado uma soma de dinheiro aqui muito razoável, uma boa soma de dinheiro. Nós vimos guardando porque nós queríamos doar para uma instituição que nós confiássemos. E a instituição que nós escolhemos foi a sua igreja. E eu quero te dizer que nós temos uma boa soma de dinheiro para doar para a sua igreja. Irmãos, eu confesso que eu gostaria de na hora também dizer amém. Eu agradeci a eles pelo gesto, agradeci a eles pela confiança, agradeci a eles pela bondade, mas eu disse a eles: sabem, nós pregamos os princípios da saúde, nós defendemos os valores da família, e eu preciso confessar aos senhores, eu não me sentiria confortável recebendo um dinheiro que pode ser a causa de muitas vidas que foram destruídas. Esse dinheiro pode ter sido conquistado à custa de lares destruídos pela bebida alcoólica. Por isso eu peço aos senhores que não se desapontem conosco, não me interpretem mal, mas nós precisamos de dinheiro, mas eu agradeço a oferta. E eles se entreolharam e disseram: oh, a primeira igreja que eu vejo, que a gente vê que dispensa dinheiro. Eu falei: não, a gente não dispensa dinheiro, mas dependendo da procedência do dinheiro, a gente pensa duas vezes. A maior necessidade da igreja, qual seria? Dinheiro? Bem, pelo exemplo que acabamos de citar, os senhores já puderam entender que pelo menos essa igreja aqui não vê assim. Irmãos, eu uma vez preguei um sermão aqui sobre homem de Deus, eu me lembro. E naquele então eu lembrei que nas escrituras, os porta-vozes de Deus são geralmente chamados, identificados por títulos. Você encontra na Bíblia profetas, você encontra o título sacerdotes, você encontra o título evangelistas, você encontra o título anciãos, você encontra o título diáconos, você encontra na Bíblia o título pastores. Agora é interessante que todos esses títulos aí, queridos, têm a ver com a função que cada um desses exerce. Agora, tem um título na Bíblia que tem a ver com o caráter, e esse título é homem de Deus. Para você receber o título de pastor, você só precisa ocupar a função de pastor. Para receber o título de diácono e assim sucessivamente, você só precisa ocupar aquela função, e aquele título tem a ver com a função. Mas para receber o título de homem de Deus, oh boy, aí sim, seu caráter tem que ser um caráter a toda prova. Geralmente, meus queridos, nós encontramos esse título, no Velho Testamento a gente encontra esse título pelo menos usado cerca de 70 vezes. E ali tem alguns homens como Moisés, como o próprio Samuel. Nós temos ali Davi, nós temos Elias, temos também o caso de Eliseu e alguns outros que poderíamos mencionar, que são chamados de homens de Deus. E em cada caso onde o termo homem de Deus aparece, o termo se refere a um porta-voz de Deus, um representante de Deus.
E encontramos depois várias ocorrências também no Novo Testamento. Agora chama-me a atenção a maneira especial como Paulo usa esse termo em 1 Timóteo. Eu quero voltar a ler com os senhores 1 Timóteo capítulo 6, aqueles versos que nós lemos inicialmente. Se pudermos dar uma rápida lida novamente, porque veja que aqui Paulo falando a Timóteo, ele diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. E aí ele segue, irmãos, com a sua lista. Irmãos, 4 características de um homem de Deus são vividamente destacadas nesse texto. Interessante que esse texto mostra que um homem de Deus, primeiro, uma característica, é que esse homem de Deus, ele foge. Paulo manda ele fugir, foge dessas coisas. Depois, um homem de Deus, ele é conhecido não apenas pelo que aquilo do que ele foge, mas também conhecido por aquilo que ele busca. Então Paulo fala para Timóteo: foge dessas coisas e busca, corre atrás destas, e ele segue mencionando. Depois Paulo mostra que um homem de Deus é conhecido por aquilo pelo qual ele luta. E um homem de Deus também é conhecido, queridos, por aquilo a que ele é fiel. O homem de Deus, irmãos, no verso 11, Paulo o recomenda a fugir de algumas coisas. Irmãos, é interessante observar que o termo grego usado aí para fugir é o termo feugê, de onde vem a palavra em português fugitivo. Esse imperativo é usado por Paulo aqui no tempo contínuo, ou seja, poderia muito bem ser traduzido como: Timóteo, continue fugindo, continue correndo. E é isso mesmo, um homem de Deus, queridos, na verdade ele tem que ser um constante fugitivo, fugindo daquelas coisas que podem destruí-lo, fugindo daquelas coisas que podem comprometer o seu caráter, comprometer o seu ministério. Outro dia alguém me dizia: pastor, eu queria te mandar uma mensagem pelo Facebook, mas eu não achei o seu Facebook. Eu disse: eu não tenho. Ah, pastor, posso te mandar um Instagram? Eu falei: eu não tenho. Ah, pastor, eu não tenho. Eu só tenho mesmo o WhatsApp, que é onde eu me comunico com a igreja e com os líderes, e that's it. E já me toma tempo demais. E por favor, não estou condenando quem tenha, não é o ponto. É que eu tenho que priorizar meu tempo. Eu preciso de tempo para a minha Bíblia, eu preciso de tempo para o meu Deus, eu preciso de tempo de comunhão pessoal com Deus, eu preciso de tempo para minha esposa, eu preciso de tempo para minha família, eu preciso de tempo para fazer meu trabalho. E se eu ficar preso a Instagram, Facebook, etc, não vai sobrar tempo para eu fazer mais nada. Então nós temos que escolher. Tem muita coisa, irmãos, que eu não faço, não necessariamente porque está errada, mas porque não é o melhor. É uma questão de priorização. E amados, saibam, aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que entra pelas chamadas janelas da alma, acaba afetando quem nós somos. O que eu leio, aquilo a que eu me exponho, acaba afetando a maneira como eu penso, ajo e reajo. Por isso eu preciso filtrar o que entra, porque o que entra vai depois ser traduzido no que sai. Então, se eu quero que saia coisa boa, eu preciso cuidar para que entre só coisa boa, coisa útil. E alguém poderá dizer: mas isso é radicalismo? É isso mesmo, é radicalismo. O cristianismo é uma religião radical, nunca se esqueça disso. Em algumas de suas cartas, Paulo menciona várias coisas que podem ameaçar a vida e um ministério de um homem de Deus. Paulo menciona, por exemplo, queridos, a imoralidade. Em 1 Coríntios 6, 18. Eu fazia uma visita a uma família que estava com problemas num outro estado, irmãos. Não era aqui em Massachusetts, nem em Rhode Island, num outro estado aqui na América. E a esposa falava para mim de algumas mensagens que o marido enviava para seus colegas e recebia. E ela dizia: pastor, o conteúdo dessas mensagens não é bom. E o marido, um tipão assim, meio machão, disse assim: pastor, ela não entende, é conversa entre homens, é conversa de homem. Eu falei: se é conversa de homem, já que estamos falando de homem para homem, pode me mostrar algumas delas? Não é conversa de homem? Deixa eu ver.
Irmãos, ele teve o descuido de me mostrar. E quando eu li, falei, amigão, desculpa, isso não é conversa de homem, isso é conversa de moleque. Homem não conversa isso. E eu sou homem, eu não converso isso. Eu não teria coragem de passar essa mensagem para ninguém. Então não tem esse negócio de conversa de homem, de coisa de homem, não. Coisa de homem tem que ser coisa de mulher. Se eu estiver assistindo uma coisa na minha telinha do meu smartphone, ou do meu iPad, ou do meu computador, se minha mulher chegar e eu fechei, é porque coisa está errada, tem coisa errada. Se minha mulher não puder ter o código do meu celular para abrir a hora que ela quiser, tem coisa errada na minha vida. Amados, não pode existir isso entre nós, homens de Deus. Meu celular, minha mulher já sabe, a hora que ela quiser. Eu até botei aquele negócio de face recognition, eu botei a foto dela também, porque a hora que ela olha, abre na hora. Pode abrir, checar o que quiser, a hora que quiser. Isso me ajuda, irmãos, a não ser tentado. Então, lembrem-se, nós temos que andar na contramão da maioria. Ser um líder na causa de Deus tem um preço muito alto. Porque nós vamos ver daqui a pouco um texto onde Deus vai nos cobrar muito mais alto do que do resto do pessoal. Paulo fala para Timóteo fugir da imoralidade e nos manda fugir, como homens de Deus, fugir da imoralidade, da idolatria, nos manda fugir dos falsos ensinos. Paulo nos manda fugir dos desejos da mocidade. E a lista prossegue, irmãos. Por uma questão de exiguidade de tempo, eu não vou me alongar nela. Um homem de Deus é conhecido não apenas pelas coisas das quais ele foge, mas é também conhecido especialmente por aquelas coisas atrás das quais ele corre, as coisas que ele busca. Oh, meus amados, atrás ficam as coisas que podem destruir sua vida, seu ministério. Mas em contrapartida, à sua frente, estão as coisas que podem construir sua vida, tornar seu ministério próspero, frutífero, abençoado. É interessante observar que, enquanto viver, um homem de Deus não para de correr. Em toda a sua vida, o homem de Deus estará correndo, fugindo de algumas coisas e correndo atrás de outras. Então o tempo todo temos que estar correndo. Na segunda parte do verso de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, Paulo relaciona aí pelo menos 6 virtudes a serem perseguidas, buscadas por um homem de Deus. Eu achei isso muito interessante. Paulo diz que um homem de Deus tem que correr atrás, buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Que coisa linda! Isso são coisas que o homem de Deus precisa correr atrás. Segundo o apóstolo São Paulo lista para nós em 1 Timóteo 6, verso 11. As 2 primeiras virtudes, irmãos, são mais genéricas, como os senhores podem ver, ao passo que as outras 4 são mais específicas. Como vimos a princípio, escrevendo a Timóteo, Paulo o identifica, Paulo o chama de homem de Deus, não apenas por aquilo que ele foge. Paulo destaca o homem de Deus, não apenas por aquilo, pelas coisas das quais ele foge, não apenas pelas coisas que ele persegue, mas também pelas coisas que ele defende, pelas coisas pelas quais ele luta. Um homem de Deus, ele luta, irmãos. Se nós voltarmos à demonstração feita pelo apóstolo lá em Timóteo 6,12, ali diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé. Irmãos, esse verso nos mostra que um homem de Deus é um homem de lutas. Ele entende que o ministério é uma constante batalha, uma constante guerra entre o bem e o mal. Eis porque ele tem de argumentar, combater, discordar, lutar. Ele é um soldado. Amados líderes dessa igreja, saibam, nós não somos chamados a ter compromisso com a popularidade. Nós somos chamados a ter compromisso com a verdade.
enquanto der para a gente ser fiel ao nosso compromisso com a verdade e ter alguma popularidade, aleluia, amém. Quem não gosta de ser benquisto? Mas sempre chega um momento em que você tem que ficar ao lado da verdade. Doa a quem doer. Irmãos, eu nunca me esqueço uma época na minha vida ministerial, minha esposa e eu tivemos de aconselhar um casal. O marido era o juiz de direito da cidade. Juiz de direito. E ali estávamos nós, sentados diante da esposa e o seu marido, o juiz. E ela expôs o problema que estava acontecendo, e ele tentou se justificar, e eu disse a ele: você está errado. Sua esposa tem razão. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem que estar diante de um juiz e dizer a ele: aqui você errou. Felizmente aquele homem era um homem de Deus. E ele depois chegou para mim e disse: pastor, obrigado. Realmente eu estava errado. E obrigado por me dizer isso. É fácil? Não, não é. É necessário? Sim, é. E o homem de Deus muitas vezes é colocado em situações nas quais ele precisa combater o bom combate. Precisa dizer não quando a situação assim exige. Um homem de Deus, ele luta pelo que é eterno. Ele luta para manter incontaminada a verdade de Deus. Aquele que padece de fome de aplausos, aquele que busca popularidade, reconhecimento humanos, que preocupa em agradar a todos, não pode, irmãos, candidatar-se ao arriscado trabalho de um líder na causa de Deus. Não pode se arriscar, candidatar-se a esta incompreendida missão reservada aos homens de Deus. São do apóstolo Paulo as palavras: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele fala isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Um homem de Deus não apenas é identificado pelas coisas das quais foge, não apenas é identificado pelas coisas as quais ele persegue, e não apenas pelas quais as coisas pelas quais ele luta, mas ele é também reconhecido pelas coisas, por aquilo a que ele é fiel. A principal ênfase da última exortação de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 6,14, é esta. Ele diz: guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra mandamento é a palavra-chave aqui. Alguns argumentam que esse termo se refere aos evangelhos, outros ao conteúdo dessa epístola, e ainda outros dizem referir-se ao novo concerto. E sem medo de cometer exageros, queridos, eu diria que o sentido aqui é muito mais amplo e se aplica a toda a Escritura, a toda a Bíblia. Guarda este mandamento imaculado. Irmãos, a Bíblia hoje está sendo questionada. Nós estamos vivendo numa era em que há proposições aí de se reescrever a Bíblia. Sabem por quê? Porque ela mexe na zona de conforto de muitos. E como eles não querem mudar de atitude, eles querem que se mude a Bíblia. Irmãos, nós vivemos na era em que o homem não se vê mais como feito à imagem de Deus. Hoje, o homem quer fazer Deus à sua imagem. O homem não está buscando ser semelhante a Deus, ele quer fazer Deus semelhante a ele. E é nesse contexto que nós, líderes, homens de Deus, somos chamados a guardar esse mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda de Deus. Temos que ser fiéis ao assim diz o Senhor, custe o que custar. Eis porque a demonstração de Paulo em 2 Timóteo 2,15 é: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E no capítulo 4, de versículos 2 a 5, ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Tu, porém, sê sóbrio,
em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ó irmãos, não é fácil, mas felizmente também não é impossível. Não existe privilégio maior do que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ser chamado por Deus para ser um líder ou uma líder, um discípulo em sua causa, é o maior privilégio jamais confiado a qualquer ser humano. E aos que são chamados para ser líderes, Tiago nos apresenta o outro lado da moeda. Em Tiago capítulo 3, versículo 1, Tiago diz ali: olha, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber o quê? Maior juízo. Esse foi o texto que eu me referi lá atrás, dizendo que nós iríamos chegar a ele. É um privilégio ser um líder na causa de Deus, claro que é, mas é uma responsabilidade também muito grande. Nós seremos cobrados mais do que os demais. Havemos de receber maior juízo.